Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com a Carla. E dessa vez, gente, eu tenho a honra de receber aquele que é o rei dos códigos, sabe? Aquele que vai falar e vai ter uma troca muito rica sobre o quê? Sobre gestão, sobre vendas, porque cada suspiro é um pitch, né? Falaremos também sobre posicionamento e vamos ter uma troca assim extremamente rica. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Júlio. Seja muito bem-vindo neste dia incrível aqui. Eu me sinto honrado, né? Primeiramente, né? Participar de um podcast com a rainha do marketing não é para qualquer um, né? Muito feliz. Muito grato pelo convite, sou seu fã por tudo que você tem construído, grato a Deus por poder caminhar com você, com o Arnaldo, nosso querido, o brabo dos vinhos, né? E da advocacia. E vamos compartilhar um pouco daquilo que a gente tem vivido, né? O mais importante é isso, você vivencia e compartilha, vivencia e compartilha. Tamo junto. Com certeza, Júlio, vai ser incrível. Eu falo que eu também tenho muito orgulho, me admiro, me inspiro muito em você. Eu falo que a gente vai construindo aí dia após dia, né? A gente mostra o que a gente vive, não é? Exatamente. Então, vamos lá. Ô, Júlio, assim, para começar, né? Porque pode ser que tenha algumas pessoas que não te conhecem. Quem que é o Júlio Máximo? Vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Máximo, imagem e semelhança do Criador, casado para sempre com a Ruana Máximo, pai da minha princesa Mariana Máximo. Estou advogado, presta atenção, o que eu sou e o que eu estou. Eu sou imagem e semelhança, marido e pai. Eu estou advogado, CEO do Escritório Máximo da Advocacia, advogado empreendedor, mentor de advogados, amante da perfumaria, amante do jiu-jitsu. Então, tudo isso eu estou, né? Porque eu não sei quanto tempo que vai durar, né? Mas nós vamos caminhando e rompendo. E grato a Deus pela oportunidade de participar aqui e grato a Deus também de fazer o que eu faço, né? Tudo que a gente faz tem que apontar para algo, né? E para glorificar o nome de Deus é sempre que eu gosto de falar. Por isso que eu falo que eu sou imagem e semelhança dele, né? Só estamos aqui pela graça e pelo favor, né? E estamos aí, vivendo e transbordando. Não, com certeza. Esse estou aí tem que durar muito tempo ainda. Ó, você tem muito que construir aí, né? Muito. Inclusive, tem que mandar um abraço, um beijo para a Ruana, maravilhosa. Gosto muito dela também, a Mariana. Todas, ó, coraçãozinho para elas. Então, depois a gente, inclusive, pode fazer um episódio de aqui casais, de casal, né? para casal. Vai ser top, hein? Vai ser top, hein? Vai ser A gente top. trazer isso aí. Não. Ô, Júlio, quando eu fiz esse convite para você participar aqui, é justamente por ter visto a sua jornada, por ter visto tudo, e para a gente mostrar para as pessoas quando que as pessoas elas têm resultado. Por quê? Por causa de uma virada de chave. Sim, sim. Né? Porque você vai virando chave atrás de chave, que eu falo assim, a gente sai da faculdade achando que sabe tudo, mas a gente não sabe nada. Exatamente. Aí ou a gente tem aquele estalo, ou a gente continua ali trabalhando só para pagar as contas, Exato. enfim. Então eu queria assim que você contasse um pouquinho dessa sua história, de como que foi essa sua virada de chave, quando que você descobriu que a advocacia ela não era aquilo que você aprendeu na faculdade. Boa, então vamos lá, só abrir um parênteses, porque às vezes a pessoa ouve, o cara tá falando eu sou e eu estou, só para contextualizar, por que eu sempre falo o que eu sou? O que eu sou é o que me define. E o que eu estou é aquilo que eu estou fazendo no momento. Então, por exemplo, tem gente que fala, eu sou advogado, eu sou juiz, eu sou isso, eu sou aquilo, e às vezes o cargo, o ofício, a posição que a pessoa ocupa é o que toma o coração dela. Né? E a pessoa já, eu sou juiz, sabe com quem você está falando? Às vezes a pessoa ela se apoia num cargo, num ofício, numa profissão, mas ela não sabe quem ela é. Por isso que às vezes isso traz esse nível de arrogância. Né? Então é por isso que eu sempre gosto de focar no que eu sou. É o que eu sou, é a partir do que eu sei quem eu sou, que faz com que eu consiga fluir nas outras áreas e buscar estar em outros movimentos, né? Igual advogado, empreendedor, tudo isso. Então, fecha parênteses. Não, mas sensacional. Não, há parênteses que já foi uma aula na primeira resposta, né? Para tudo. Então, vamos lá. Como é que começa a minha jornada? A minha jornada ela começa da seguinte forma, eu nunca quis fazer direito. Eu sempre fui ligado aos esportes, eu comecei lá atrás com futebol, eu passei ali também um pouco, fiquei um tempo fazendo uma arte marcial, eu fiz taekwondo por um tempo, e aí eu queria, quando eu nunca gostei de estudar, essa é a verdade, sempre fui um aluno muito problemático, e aí quando eu chego numa fase de definição, eu queria fazer educação física, porque na minha cabeça é o que fazia mais sentido, pô,
Educação física, eu sempre fui ligado aos esportes e eu vou seguir esse caminho, né? E a minha mãe, a gente vem de uma família muito simples, e a minha mãe entendia o seguinte: olha, você não pode ficar sem estudar, porque você ser alguém na vida, você tem que estudar, tem que fazer isso e isso. E ela falou: olha, você quer fazer educação física, mas eu só vou te ajudar a pagar direito. Ou então você faz educação física e passa na federal. Eu não estudava como eu ia passar na federal. Eu fiz vários e vários exames e só passei numa faculdade bem lá no interior de Minas, em Divinópolis, porque eu não conseguia, não gostava de estudar mesmo. Só que como eu tive muito problema na época da escola, minha mãe sempre teve muito trabalho comigo, e ela chega e fala assim: olha, eu vou pagar a sua faculdade. Eu escolhi o curso de Direito, passei no vestibular, e a minha mãe falou assim: vou pagar. Aí eu falei: pô, velho, eu tenho que, no mínimo, estudar, porque minha mãe não tem condição de nada, e vai se sacrificar para pagar a faculdade, então eu tenho que estudar. E aí foi nessa de estudar que eu me apaixonei com o curso de Direito. E fiz estágio com uma juíza, e aí um dia ela fala assim, traz um caso e pergunta o que a gente faria se a gente estivesse no lugar dela. E eu achei aquilo o máximo, falei: pô, tá aí. Eu não gosto de estudar, mas agora me apaixonei com o curso de Direito e eu vou seguir nisso e quero a magistratura. E fiquei boa parte da minha graduação focado no concurso da magistratura. Eu, modéstia à parte, eu sempre me destaquei academicamente. Alguém que estiver assistindo esse podcast, né, e que tiver estudado comigo, pode comentar aí, sabe que eu sempre me destaquei muito. Fui destaque acadêmico tanto na graduação quanto na pós-graduação. E o meu foco sempre foi a magistratura. Só que eu passei por uma situação difícil, que eu perdi minha mãe em 2012, eu vinha de uma preparação, estudando, né, para passar no concurso, aí eu perco a minha mãe, e até então eu não tinha acontecido na advocacia, eu comecei a advogar desde 2011, foi em 2011 eu comecei a advogar, tive um cliente em 2011, 2012 eu acho que eu tive 2 ou 3, e aí no final do ano, em meados de 2012 minha mãe falece, e a minha ideia, que era me preparar para o concurso da magistratura, mudou, porque agora eu tinha que arrumar um jeito de cuidar, né, da minha própria vida, né, dar conta de me manter. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar, e aí a perda da minha mãe me levou a um estágio de depressão. Estou tentando resumir a história para chegar onde eu estou hoje na advocacia. E aí o fato de ter ficado depressivo lá em 2015, por um fato que eu vi uma parada que a minha mãe falou, eu não ressignifiquei, e aí eu fui acometido da depressão. E aí é importante abrir um parênteses para você que está nos assistindo o seguinte: a depressão, ela é uma das doenças do tempo. Depressão, estresse e ansiedade. A depressão nada mais é do que excesso de passado. Tudo que você vive na sua vida e que você não ressignifica, e o que é ressignificar? Trocar o significado, ela vai repercutir em algum momento da sua vida no tempo presente, futuro. E foi isso que aconteceu comigo. Minha mãe falou algo, eu não ressignifiquei. Ela falou em 2012, eu não ressignifiquei, em 2015 eu fui acometido da depressão. De 2015 até 2016, meados de 2016, eu fiquei paralisado, não conseguia nem sair de casa direito. Aí eu perdi muito cliente com isso, e aí quando eu comecei a retomar a vida, eu coloquei uma coisa na minha cabeça: eu nunca mais vou passar por isso. Então, o que eu pensei que me daria segurança e estabilidade? Concurso público. Eu já queria magistratura, falei: vou dar minha vida para passar no concurso. E aí de 2017 até 2020 eu estudei com todas as minhas forças para passar no concurso. Só que em 2020 nós tivemos uma pandemia, né, que impactou o mundo inteiro, e aí todos os concursos que eu queria fazer foram suspensos. E aí eu só tinha uma decisão: ou eu continuava estudando, esperando os concursos, ou eu ia investir com toda a minha energia na advocacia. Foi quando eu resolvi abrir o meu primeiro escritório. Até então eu dividi sala com outras pessoas, aquela famigerada sociedade de porta, e aí eu comecei a partir de 2020 a investir na advocacia, estudando sobre marketing, sobre gestão, sobre empreendedorismo, e aí as coisas foram acontecendo e nós estamos aí hoje. Não é? Eu falo que a gente tem muitas coincidências mesmo, né? 2011 foi quando eu comecei a advogar também, que eu formei. Oh, 2012 foi quando eu perdi minha mãe também, sabe? Aí sempre que você fala, quando você perde sua mãe em 2012, aí eu sempre me dá fala assim, pra ele também não foi um ano legal. Foi tenso. Falo que a gente lembra, parece que passa rápido, né? Tem muito tempo, mas parece que foi ontem. É um misto de sentimento muito, assim. Só quem perdeu a mãe, assim, pra saber do que a gente fala, né, Júlio? Esse evento foi um evento que mexeu muito comigo e me paralisou. Por quê? Desde 2002 era só eu e ela. Meu pai faleceu em 2002 e a minha mãe falece 10 anos depois. Uma década depois, minha mãe falece. E quando a minha mãe faleceu, eu não estava pronto ainda. Eu não vivia da advocacia. Eu era um adulto com a vida financeira de um adolescente, né? E a verdade era essa.
E tudo que eu queria fazer por ela, eu não consegui fazer, não consegui honrar ela em vida, não consegui, ela queria viajar para, ela era muito católica, e ela era muito católica praticante, e ela era apaixonada com a Canção Nova, e ela tinha um sonho de ir para Canção Nova, e ela não tinha recurso para fazer, e eu não tinha recurso para bancar ela naquela época. Aí o que aconteceu? Quando ela faleceu, eu entrei em choque por causa disso. Falei, poxa, eu poderia ter feito mais por ela e não consegui fazer. Só que aí depois eu fui entender que eu entreguei meu melhor. Não conseguia fazer nada diferente do que eu fiz com o que eu tinha naquela época de inteligência emocional, de espiritualidade, de network, de ambiência, de conhecimento, então de instrução, né? Então, nunca se cobre. Ó, você que está nos assistindo, nunca se cobre. Você sempre vai entregar seu melhor. É por isso que você tem que buscar evoluir. E você tem que entender uma coisa. Eu vou falar uma parada aqui que é forte. A minha mãe, quando ela estava no leito de morte, que ela morreu, ela não morreu no hospital, mas ela internou, saiu e voltou. Ela soltou uma frase que foi um logo agora. Esse logo agora significou o quê? Traduzindo. Logo agora que meu filho ainda não aconteceu na advocacia, logo agora que ele ainda não prosperou, eu estou passando por isso. Então ela estava mais preocupada com ela, comigo, do que com ela. Estava passando por uma barra, né, o coração dela batendo fraco, num ritmo fraco, e ela estava preocupada comigo. Não com ela. E aí entra um código poderoso. Enquanto você não prosperar, seus pais não dormem. É por isso que você tem que buscar evoluir. É por isso que você tem que buscar caminhar com pessoas que chegaram onde você ainda não chegou. É por isso que você tem que buscar bons ambientes. É por isso que você tem que investir em instrução. É por isso que você tem que acelerar. E tem uma frase que eu ouvi essa semana que foi sensacional. A frase é: ou você aumenta o esforço, ou você diminui o sonho. Então, fecha o parêntese e vamos voltar para a história. Então, aconteceu tudo isso. E essa perda mexeu muito comigo por conta de todos esses fatores. Eu poderia ter feito muito por ela e não fiz. E aí, né, hoje eu queria muito que ela estivesse aqui contemplando tudo que eu tenho vivido, né? Porque ela, com toda certeza, ela foi a maior responsável, depois de Deus, por tudo que eu estou vivendo, né? Porque ela acreditou quando ninguém acreditaria. Ela investiu num aluno que era o pior da escola. Eu sempre fui o pior aluno da escola, eu sempre fui o cara da zoeira e tal, do fundão, era o cara popular da zoeira, mas não estudava. E ela resolveu investir o pouco dinheiro que ela tinha na minha formação, e a semente ela deu fruto, né? Graças a Deus. Não, com certeza. Eu até me emociono quando eu fico escutando isso, porque é mais ou menos o que eu vivi com minha mãe, só que eu vivi só com ela, sabe? Eu nunca nem conheci meu pai e tudo. Então, quando ela foi embora, foi aquela ruptura, sabe? Sim. Então, aí eu formei, eu senti que ela ficou aliviada, igual eu formei com bolsa de 100%, tudo ela batalhando Brilhante mesmo. desde a faculdade. Nada, porque a minha mãe, ela é muito exigente, sabe? Era assim, tipo, depois ela até compartilhou comigo que doía, né? Era assim, a prova valia 10. Aí se eu tirasse 9, não tava bom, perder média eu não podia, né? Aí quando eu tirava 10, aí eu falava, e aí, mãe, não vai me dar parabéns? Ela, não, você não fez mais que sua obrigação, valia 10. Então, ali a régua era alta. Só que aí eu acho que ela respirou muito aliviada quando eu formei ali. E naquele momento eu falei assim, nossa, agora eu vou poder retribuir, né? Tudo que ela fez por mim. Sim. E, infelizmente, não pude, de uma maneira extremamente abrupta. E isso que você fala é assim, igual, eu compro um carro. Eu olho pro lado, aí às vezes quando eu tô sozinha, eu queria muito que ela estivesse ali comigo. Aí quando você viaja, igual quando eu fui lá pra Paris, aí eu olho pra todos, sabe quando você queria, sabe, que ela tivesse? Então, é assim, mas a gente vai ressignificando, né? Vai ressignificando e eu falo, ela tá orgulhosa de onde ela estiver. Sabe uma coisa que eu entendo sobre isso? Eu já me martirizei muito com isso, sofri muito, porque hoje, pela graça e pela misericórdia de Deus, a gente conseguiria proporcionar muita coisa para elas, né? Só que eu foquei em quê? Eu foquei em honrar o legado e a memória. É isso. Tudo que eu faço hoje é para honrar o legado e a memória dela, porque eu sei, ela não está aqui comigo mais. Ela estaria muito feliz me vendo, assim como sua mãe, muito feliz e orgulhosa. Só que elas estariam muito orgulhosas vendo a gente onde a gente chegou hoje. Que não é nem a sombra do que está por vir, tem muita coisa para acontecer. Só que a gente honra a memória, né? Então, todo o esforço, né, e sacrifício que elas fizeram lá atrás, hoje está sendo recompensado de alguma forma. Todo dia a gente tem que honrar mesmo, assim, sabe? Eu sei que ela sabia, elas acreditavam na gente. Sim. Mas enfim, Júlio, voltando lá essa parte emocional, porque senão a gente fica aqui só falando.
Então, assim, você me fala assim, aí a sua virada de chave foi exatamente, então, igual quando eu tive essa virada de chave, sabe? Quando eu vi que a advocacia, ela não era só técnica, Sim, né? Que vamos dizer assim, o mais bem posicionado, o mais corajoso que sabe vender, ele ultrapassa aquele que é melhor tecnicamente, sim. né? Na sua opinião, o que que faz, então, um advogado prosperar? O que que fez o Júlio nessa virada de chave mudar os resultados? Olha, esse ponto que você tocou ele é muito importante, porque se você fizer uma análise hoje de mercado, lembra da sua sala e lembra dos melhores alunos, onde eles estão. Pela graça e pela misericórdia de Deus, eu acordei, deu tempo de acordar ainda, porque quando eu olho para lá e lembro para trás e vejo os melhores alunos, poxa, os caras estão aí. Primeiro, uns estão trabalhando no escritório dos outros estão tendo uma advocacia muito aquém do que poderia ter, outros seguiram para o concurso público para trabalhar para ganhar pouco, né? E bom, trabalho digno, mas poderia estar ganhando muito mais, fazendo muito mais grana. Por quê? Porque nem sempre o mais inteligente é o que vai prosperar mais rápido e vai fazer mais grana. O que que muda hoje? Eu era um dos bons, eu fui destaque acadêmico por onde eu passei. Eu, modéstia à parte, conhecia bem esse tal do direito, né? Sempre estudei muito, né? E ainda a preparação para a magistratura me deu ferramentas que refinaram muito a minha advocacia. Só que o mais engraçado é que a fase que eu tinha mais conhecimento jurídico, muito mais do que eu tenho hoje, e eu tenho que ser sincero, porque tipo, eu estudo hoje, estudo, mas antes eu vivia praticamente para estudar, para passar com o objetivo que era passar na magistratura. E como consequência, a minha advocacia foi se refinando. Mas a parte que eu tinha mais conhecimento jurídico foi a parte que eu menos fiz grana à época. Por quê? Porque não adianta você ter muito conhecimento jurídico e não ter onde aplicar. O que que falta hoje para o advogado? Entender que ele pode ser o maior jurista do Brasil. Esse era o desejo do meu coração. Eu queria ser o maior jurista, eu queria ser um dos maiores. Eu pensar, pô, direito penal, processo penal, Júlio Máximo. Eu queria que meu nome encabeçasse a lista dos maiores pensadores do direito nessas áreas, né, que eu gostava muito, e gosto até hoje, né? Só que eu vi que isso não põe dinheiro no bolso, né? Isso não mexe ponteiro, isso não vira o jogo, né? E aí, quando eu comecei a entender que tinha gente que era mais bobo do que eu, tinha muito menos conhecimento que eu e fazia muito mais grana do que eu falei, cara, tem que entender o que esses caras estão fazendo, que eu não faço. Porque não adianta eu saber o ordenamento jurídico bem, né, e não conseguir clientes para aplicar o que eu aprendi. Então eu comecei a entender que eu precisava de cliente. E como que eu arrumo cliente sem ficar só dependendo de indicação? Aí eu fui entender que existe formas de você prospectar. Você tem que abrir novos canais de aquisição de clientes. E aí eu fui estudando até conseguir ter clientes. E hoje, em vez de fazer a boa parte do serviço, eu tenho uma equipe para fazer por mim, né? Então mudou muito. Antes eu era sobrecarregado, fazia tudo sozinho. Hoje eu tenho uma equipe que eu treino para fazer melhor do que eu fazia antes, né? Essa é a dinâmica. Saber que não é o mais inteligente que vai prosperar mais. É aquele que entende que o jogo é outro. É quem vende mais, é o cara que sabe de gestão, porque tem que cuidar da equipe. Não adianta só você prospectar. E aí eu costumo sempre falar de 3 dores básicas da advocacia, do advogado. A primeira dor não ter cliente. O cara sai da faculdade, às vezes sem saber nada, começa a investir em estuda, fica bom, fica foda. Um excelente advogado de conhecimento. Mas ele não tem onde aplicar, então falta a jornada. E se ele não tem cliente, ele não tem dinheiro. Isso é uma matemática simples. Você só vai fazer grana com o cliente. E aí depois surge uma outra dor. O cara, pô, agora eu aprendi que eu preciso prospectar, aprendi, vou prospectar, estou enchendo meu escritório de cliente, só que agora como é que eu faço para entregar essa demanda? Porque não adianta nada você fechar muito contrato e não dar conta de entregar. O nosso querido Everton Benfica, um abraço, meu irmão, sou seu fã, um previdenciarista brabo dos brabos, ele fala o seguinte: passarinho que come pedra tem que saber a hora que vai sair. Então, por exemplo, você fecha muito contrato e não consegue entregar, a máquina uma hora vai entrar em colapso. E aí vem essa dor, conseguir entregar. E você só consegue entregar contratando. E depois que você precisa de contratar, vai surgir uma dor, que é a dor da gestão. Você tem que aprender a gerir seu time, criar processos internos bem definidos. Então essas são as 3 principais dores. Quando o advogado entende isso, o jogo muda. Então hoje a gente tenta buscar vários canais de aquisição, a gente consegue ter um fluxo top de entrega e treina constantemente a equipe para fazer uma boa gestão e conseguir ter um fluxo mais top dentro da estrutura, né? Não, e a pergunta mais óbvia, quando você fazia faculdade, você imaginava que você precisava saber disso, Ju? Nossa, Deus. Inclusive, eu tenho um tio que eu amo a vida dele, é até meu padrinho, inclusive.
Juiz, ele ainda é uma das pessoas que eu mais admiro, pô, cara inteligentíssimo. E eu lembro que quando a gente trocou uma ideia, que eu já estava desse lado de cá, um advogado empreendedor, que eu falava que o advogado tinha que vender, ele falou, eu me recuso a ser chamado de vendedor, porque eu sou jurista, eu sou técnico e tudo. E essa é a mentalidade, o advogado acha que ele não precisa vender. E que não pode. Que não pode. Aí já veio o nosso querido Toguro e fala assim, quem vende hoje, vende amanhã e vende sempre. O advogado tem que vender o tempo inteiro. Tem que ser o advogado vendedor. Tem que ter, se você não vender, alguém vai vender na sua frente, né? Então eu vejo, o mercado tá aí, cheio de gente para comprar. Se você não vende, tem outra pessoa vendendo no seu lugar, né? E aí o dinheiro que poderia estar no seu bolso está indo pro bolso de outra pessoa, né? Não, e até citando o Everton, todo mundo acha que quando você sai lá da faculdade, você só abre a portinha, né? Eu lembro muito dele falando disso. Aí abre a portinha. Aí o que vai acontecer? Todo mundo vai entrar lá, né? Vai bater. Não é assim, né, Júlio? É verdade. A gente tem que fazer acontecer para o cliente chegar. Tanto é que quando a gente fala de tráfego, a gente está falando de uma via e fluxo, né? A mais movimentada atualmente. Exatamente. Antigamente as pessoas pensavam assim, eu vou colocar uma portinha com uma placa na avenida mais movimentada, e ali as pessoas vão passar, vão olhar para a minha placa e vão entrar no escritório, mas essa não é a realidade hoje, né? Hoje você consegue fazer esse mesmo fluxo usando uma ferramenta chamada tráfego pago. São várias pessoas na internet querendo uma solução para o problema, e você, desenhando uma estratégia bem efetiva, você consegue aparecer para elas. Elas não precisam necessariamente andar pela avenida, levantar a cabeça e ver sua plaquinha lá. E passa muito mais gente nessa avenida do que lá na plaquinha, mais, do que lá no outdoor, né? Muito mais. E você pode aparecer para muito mais gente, a depender do nível de estratégia e de investimento, né? Pois essa questão assim, mas eu acho que o advogado na faculdade, igual muita gente às vezes acha que eu sou contra pós-graduação, qualificação e tal, mas não é isso, né? Mas quando a gente tá lá na faculdade, lembrando até da nossa história, falando de mim, a gente não imagina que a gente precisa passar por tudo. Aí quando a gente estuda, principalmente ele pede formar, né, o código de ética e disciplina e tal, você fica entranhado na sua cabeça que o advogado ele não pode vender, que não é uma atividade mercantil. Aí você fica lá assim, enferrujado dentro de você. Aí quem trabalha em grandes escritórios não sabe o que os sócios fazem, ainda fica assim, só tá passeando, só tá fazendo isso, não fica, né? Então aí depois você pega aquele choque de saber que você precisa vender, e ainda sem vender. Né? Vender sem vender. Então, eu falo que é um dos pilares que gera mais dificuldade para todo mundo. E nesse sentido, assim, de falar assim, mas você é contra a qualificação? Não, mas é muito mais fácil, encurta mais o caminho quando você procura pessoas que já trilharam o mesmo caminho, não é? Exatamente. É o que você compra o erro, né? O que eu fiz? Eu fiz pós-graduação, então eu não posso nem questionar as pessoas que fazem hoje. Eu fiz. Só que a pós-graduação não me levou para o nível que eu estou hoje. Ela foi um caminho... me deu ferramentas importantes para que eu conseguisse aplicar no dia a dia na advocacia. Até eu consegui absorver algumas ferramentas ali. Mas o que mudou o jogo foi aprender a vender, caminhando com quem já viveu o que eu queria viver. Então, por exemplo, hoje, quando eu caminho com um advogado, ou com alguém, com um empreendedor que trilhou o caminho que eu quero trilhar, eu estou fazendo o quê? Eu estou comprando o erro dos caras. O cara, às vezes, foi lá e fez um movimento errado. Aí ele fez um movimento e acertou. Aí o que eu faço? Eu pego a estratégia que esse cara utilizou e compro ela, caminhando com ele, seja num programa de mentoria, algum curso, alguma coisa desse sentido. Em vez de investir no quê? Na pós-graduação. Então hoje qual que é a minha visão? Eu vou investir numa parte técnica do direito? Eu acredito que não. O que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer um movimento de tração para o escritório crescer cada vez mais, o escritório cresce com cliente, para atrair mais clientes, e toda essa parte técnica da entrega jurídica, propriamente dita, eu vou comprar para os meus colaboradores assistirem e ir afiando o machado. Esse que é o jogo. Então eu estou numa ponta absorvendo conhecimento, aplicando, tendo resultado, e a parte da entrega eu capacito a equipe com cursos e pós-graduação. É o que eu fazia antes, hoje eu faço o time se capacitar, né?
Pois é, eu também acho que tem que ter essa questão. Quando a gente entende que a gente está na outra ponta, Exato. né, o negócio flui. Por quê? Porque se você ficar lá fazendo pós-graduação em parte técnica, não vai mudar nada, não vai te trazer nenhum outro resultado, Exato. né? Então, assim, quando você estava lá no início, você via que você errou, o seu maior erro, então, foi com relação a vendas? Vendas, não sabia vender, né? Eu sempre gostei de me comunicar, né? E vendas vai passar pela comunicação. Só que eu queria era ser jurista, eu queria pegar um processo e destrinchar. Tanto é que eu fiquei muito tempo em Belo Horizonte advogando nos bastidores para grandes advogados que me contratavam só para fazer a parte técnica ali. Né? Ficava nos bastidores, eu não aparecia, então o cliente nunca ia saber que o resultado, né, o resultado alcançado passou pelas minhas mãos também, pela construção, pela estratégia, né? Até mais pelas minhas do que pelo advogado que era a referência na época. E quando eu vou olhar para essa dinâmica, poxa, aquela época eu tinha muito conhecimento e faltava a aplicabilidade. Então, por quê? Aplicabilidade porque faltava cliente, e só faltava cliente porque eu não sabia vender. Então, hoje, toda a minha jornada é apontada para vendas. Eu invisto muita grana para aprender a vender cada vez mais, sempre buscando absorver com os melhores. Os caras, não da advocacia só, mas os caras que vendem qualquer coisa. Porque se você sabe vender essa caneca, você sabe vender qualquer coisa. O princípio universal das vendas se aplica para qualquer área, né? Então hoje eu invisto muito em aprender a vender, que é o que foi o que me faltou lá atrás. Eu poderia ter acelerado muito mais o meu crescimento se eu soubesse vender, mas eu só queria saber o direito, né? Então acabou que eu retardei muito o crescimento. Mas ainda antes tarde do que nunca, né? Eu também vi uma virada de chave muito grande quando eu comecei a caminhar com pessoas que não eram só advogados. Quando a Exato. gente não falava só de direito, justamente Sim, por isso. Porque quando você aprende a vender uma xícara, você vende qualquer coisa. sim, Quando você aprende a gerir uma empresa, você gere um escritório de advocacia, porque é muito exato. difícil você ter algo específico. Você trazendo de um outro campo para cá é muito melhor. Né? Então, eu acho que isso também é uma questão que os advogados às vezes ficam procurando só advogado, só advogado, só advogado, e o conhecimento vai além disso, né, Ju? Exato, muito mais. Você vê, por exemplo, hoje eu ando com muito empreendedor serial, muito cara que faz um movimento assustador no segmento deles. Então, muito do que você absorve desses caras dá para você aplicar na advocacia, desde que você entenda que o seu escritório é uma empresa. Qual que é o maior limitador de visão dos advogados? É entender que o escritório deles é só uma fábrica de produzir peça. E não é uma empresa que precisa ter processos internos bem definidos, que precisa ter um código de cultura, uma cultura que vai sustentar aquela empresa, aqueles princípios e valores que dão sustentação mesmo para qualquer negócio. Tem que ter tecnologia e inovação, né? Hoje em dia, você vai falar é até complicado. Mas você vai falar com um jurista, um cara que tem lá doutorado, pós-doutorado, o cara que estudou nas melhores universidades, fez o doutorado fora, o cara que leu 1 milhão de livros, escreveu 1 milhão de livros, fala com ele de fazer uma petição bem feita usando inteligência artificial. O Surta. cara fala que você é um herege. Hoje, boa parte da nossa produção ela é feita com inteligência artificial. Uma inteligência artificial que a gente tem própria para peticionamento. A gente faz numa inteligência artificial, a gente corrige usando inteligência artificial, a gente refina usando inteligência artificial. Tem a intervenção humana? Tem. Só que a gente usa muito a tecnologia para acelerar esse crescimento, né? Porque imagina você trabalhando com volume, tendo que entregar não sei quantos prazos lá de impugnação, por exemplo. Como você entrega tendo que fazer manualmente, sem usar inteligência artificial? A gente, antes um colaborador demorava ali 3, 4 horas para fazer uma impugnação bem feita, hoje com 40, 30 minutos a gente faz. Então olha só como que a gente distorceu o tempo. Então a É. intensidade ela tem distorce o tempo, né? Não, e ainda tem o fato que o advogado que não utiliza a tecnologia, ele vai ficar para trás, Júlio. Quem que vai Muito. sobreviver? Exato. Ninguém vai sobreviver a uma advocacia se ele não utilizar, né? O problema da IA não é substituir as pessoas, é substituir Sim, quem não sabe usar. exatamente. E o pessoal foca muito no conhecimento jurídico, e conhecimento jurídico é commodity. E ele é pressuposto básico, você tem que saber. Tem. É inconcebível você começar a advogar sem saber. É o É o básico. mínimo. É o mínimo, é o mínimo. Então, o que vai te diferenciar são as outras skills que você vai desenvolvendo ao longo da jornada. É aprender a vender, é dominar a tecnologia, a inovação, é saber gerir pessoas, treinar pessoas.
É mais ou menos por aí que eu acredito. E aqui, Júlio, trazendo agora uma coisa prática aqui, porque a gente gosta de pílulas práticas. Se você fosse falar com um advogado hoje, assim, para dar uma, não gosto de falar de dica, para dar um direcionamento para ele aprender a vender e ter resultado, o que você falaria? Primeiro, investir. Na verdade, vamos lá, a gente vai ter que Não, fazer. fala uma coisa para ele, o que ele tem que fazer? Primeiramente, desbloquear emocionalmente, sabia? Você sabia que várias pessoas não conseguem vender por causa de bloqueios emocionais? Sim. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se você tem um bloqueio da escassez ao ponto de não conseguir pagar um valor X para um determinado serviço, dificilmente você vai conseguir cobrar esse mesmo X pelo serviço que você está vendendo. Sabia disso? Por exemplo, se você não dá conta de comprar essa taça, esse copo, por 50 mil, dificilmente você consegue vender esse copo por 50 mil. Sim. Então, a venda passa muito por isso. É óbvio, tem que melhorar a capacidade de comunicação, enfim, mas desbloquear a escassez para conseguir vender caro. Hoje em dia, eu vendo muito assim, porque para mim não tem diferença nenhuma. Se eu falar R$1.000 ou falar 1 milhão, na minha cabeça é a mesma coisa. É porque eu enxergo a cifra como um campo de energia. Você só tem que aprender a manipular ela. É óbvio que eu vou gastar muito mais energia vendendo 1 milhão do que vendendo R$1.000. Mas na minha cabeça a ancoragem é a mesma. Eu falo R$1.000 com a mesma energia que eu falo 1 milhão e vice-versa. Então, para mim, não muda. Então, o advogado que ele quer aprender a vender, primeiro ele tem que dominar isso. E saber escutar, né? Você já percebeu que o vendedor, aquele que fica só falando, ele perde uma oportunidade absurda? Foi essa semana eu postei um vídeo no meu Instagram falando da escuta ativa, né? Então o que eu faço? Eu estou ouvindo aqui um cliente, o cliente está contando a história dele, eu estou observando e anotando. Eu estou lá fazendo a reunião com ele. Quando é uma reunião por videoconferência, por exemplo, eu estou lá, ele está falando, eu estou anotando. Todos os pontos. Ele falou, oh, poxa, eu tenho isso. Ah, aconteceu isso. Aí, quando ele vai introduzir um outro assunto, eu faço uma interrupção e falo, mas deixa eu te fazer uma pergunta, e isso aqui, você já resolveu? Porque ele me procurou por uma dor, ele queria comprar essa taça, só que ele fala que ele que está faltando caneca na casa dele. Eu falo, poxa, você me falou que está faltando caneca, você já comprou? Tá aqui, ó, tem uma caneca para te vender também. Então a escuta ativa te ajuda a vender mais. Igual o que eu postei, o vídeo que eu postei, é um cara que veio por uma dor de ter sofrido um golpe financeiro, caiu num golpe e falou que que essa situação estava trazendo muitos problemas para ele, porque ele era cardíaco grave. Quando ele falou cardíaco grave, na hora eu falei, opa, eu ativei a escuta ali e falei assim, peraí, então se ele falou que é cardíaco grave, eu tenho que saber se ele falou que já tinha falado que era aposentado, se ele declara imposto de renda e se ele já pediu a isenção, porque se ele não pediu, a gente pode pedir tanto a isenção quanto a restituição. Só que ele tinha falado, não, eu já fiz isso. Aí surgem oportunidades quando você sabe ouvir. Se você só fica falando o tempo inteiro, você perde a oportunidade de ouvir, né? E também de ficar empurrando as coisas para o cliente. Ninguém quer comprar nada, a verdade é essa. Não. As pessoas amam vender, mas detestam comprar. Então o advogado, vendedor, na verdade o vendedor como um todo, ele tem que saber que ele precisa entender as necessidades, fazer um mapeamento, ativar essa escuta, prestar mais atenção como que as pessoas estão colocando os problemas, para começar a vender, é basicamente isso. E investir também em conhecimento, né? Caminhar com gente que vende, comprar cursos de venda. No passado eu investi muita grana para aprender a vender, para melhorar, né, a minha habilidade de vendas. Ah, não, excelente. E com relação a esse desbloqueio, Júlio, como que você fez para desbloquear isso? Ó, a escassez, eu costumo dizer o seguinte, a escassez ela só muda de nível, ela vai te acompanhar pro resto da vida. Antes a minha escassez era para comprar um tênis de R$200. Hoje a minha escassez é para fazer outras coisas, com valor muito maior. Então, a escassez ela sempre muda de nível, viu? Só que o bloqueio emocional é assim. Todas as vezes que você fala que vai entrar num desafio, esse bloqueio emocional ele é acionado. Por exemplo, agora a gente foi fazer uma mudança. Acredito que vocês também devem ter passado por isso. Você está num lugar X que tem uma despesa, um custo X, e vai ir para um lugar que tem um custo 3, 4, 5, 10X. Quando você vai fazer esse movimento, na hora o seu bloqueio emocional ele é acionado. Seja o medo, seja a escassez. Aí o que você faz? Você, conseguindo superar esse bloqueio, entrando no desafio, você vence essa etapa. Então, foi buscando conhecer mesmo como é que funciona a mente humana, essa questão de desenvolvimento pessoal, investi muito em cursos, Pablo Marçal, Paulo Vieira, Wendel Carvalho, Tony Robbins, muita coisa para aprender a me conhecer. É por isso que eu falo, eu sou
Hoje eu consigo falar o que eu sou porque eu busquei esse autoconhecimento, né? Saber quem eu realmente sou. Isso muda tudo, né? As pessoas não conseguem, às vezes, vender por causa disso também, não sabem quem são, e aí vivem bloqueados. A gente vai ter bloqueio emocional até o último dia de vida. Só que à medida que os bloqueios vão surgindo, você vai identificando, desbloqueando e avançando. Aí você desbloqueia um, aí surge outro. Aí você desbloqueia um e assim sucessivamente. Falo que o ser humano, no geral, ele se nega a fazer essa jornada do autoconhecimento, Sim. ficando preso ali entre vários bloqueios e acaba Sim. não se desenvolvendo em todas as áreas, porque o autoconhecimento ele vai na área pessoal, né, na área profissional, em todas as áreas, né? Mas sabe o que acontece? Eu acho que esse desconhecimento te leva ao estado de negação. Você tende a não acreditar. Eu costumo dizer que as experiências elas vão te marcando por causa disso. Por exemplo, a Juana, minha digníssima esposa, te amo, Flor, ela é fisioterapeuta de formação. E eu fui num profissional, por conta do jiu-jitsu, essa muita torção, muita chave de braço, meu ombro tá ferrado. E eu fiquei com uma dor crônica, tipo, ao ponto de sair da academia e ter que passar na farmácia para tomar uma injeção de anti-inflamatório por não aguentar mexer o braço, não aguentar fazer isso aqui. Aí tomava injeção, passava uns 40 minutos, uma hora ali, aliviava. E aí ia treinar no outro dia, dor. E aí um amigo meu, até faixa preta de jiu-jitsu, ele falou, cara, tem um profissional que ele faz um procedimento que ele curou meu ombro. E aí eu fui conversar com a Juana, né? Falei, nossa, eu vou lá nesse cara e tal, ele faz isso. Ela, eu nunca acreditei nessas coisas e tal. Sempre fui muito cético, eu não sei se isso e tal. Eu falei, deixa eu lá ver. Aí fui lá ver o cara, até mandei mensagem pra ele, eu falei, mano, você é bruxo, velho. O que você arrumou com o meu ombro? Cara, ele fez um procedimento que hoje eu não sinto dor mais nenhuma no meu ombro. Não tá 100%. Mas ele fez lá uma acupuntura, fez um tanto de coisa que a Juana, dentro do campo de conhecimento dela, ela falava, isso é coisa da cabeça, é coaching que fala essas coisas. Então a galera tem muito preconceito com o que não conhece. A Juana tinha preconceito, as pessoas que não estudaram desenvolvimento pessoal e inteligência emocional, acho que é papo de coach, mas funciona. Muito, inclusive, do que eu vivo hoje é fruto de algo que eu aprendi com a inteligência emocional, que é aprender e com PNL, programação neurolinguística, tem gente que fala da lei da atração, você pode chamar de lei da atração, você pode chamar de fé, pode chamar do que você quiser, mas acredite, acontece. Por exemplo, eu quero esse copo, óbvio, né, não basta só mentalizar e enxergar ele como seu e tudo, você tem que fazer uma jornada, né, mas tudo que eu tenho hoje, eu tenho um quadro dos sonhos, ou da vida extraordinária, muito do que eu tenho hoje estava lá um dia. E é impressionante, a casa que eu moro hoje, eu tinha uma casa muito parecida no Quadro dos Sonhos. Eu não comprei a mesma casa, mas foi uma casa muito parecida. Tudo porque você vai aprendendo a trabalhar sua mente, essa questão do exercício da fé, aprender a mentalizar, tudo isso acontece. E o pessoal acha que é papo de coach, né? E não então, o desconhecimento te leva ao estado de negação, né? Mas esse negócio de quadro dos sonhos, eu acho sensacional. Quando eu aprendi isso, de escrever, de mentalizar, tudo se realizou. Igual o ano passado, foi exatamente tudo o que a gente colocou ali na virada do ano foi acontecendo, sabe? A viagem lá para a Europa, o carro, o escritório, foi assim... Tudo assim, ó, exatamente da forma como a gente desenhou, sabe? Então eu fico assim... Muito assim, e até compartilhando com esse negócio de venda, de autoconhecimento, isso é uma das minhas dificuldades que foram vindo, que eu venho trabalhando desde sempre. É um lado, sabe aquele lado que você olha para ele assim, você nunca pode deixar ele de lado? Então, esse é o lado que eu sempre quero desenvolver e eu quero melhorar cada vez mais, né? Quando nessa minha jornada eu descobri que uma parte disso, sabe o que é? É o fato de eu nunca ter tido pai, né? E aquela... Vamos dizer assim, a terapeuta e tudo, eu fiz uma constelação familiar, ela falando assim, que é como se eu me enxergasse só metade. Sim. Porque é uma coisa assim, eu falo abertamente, eu cresci como se ele não existisse, só que na mentalidade dela, igual ela fala que eu tenho que superar essa barreira, sabe? Mas eu me nego que ele existe, porque pra mim existia a minha mãe. Só que ela fala assim, às vezes as dificuldades que você vai encontrando no caminho é tudo decorrente dessa sua negação. Então eu falo assim, que esse ano de 2026 eu vou tentar superar isso, sabe? Que eu falo assim, se é um negócio que tá me bloqueando, a gente descobriu que tá bloqueando algumas coisas, é isso. Mas olha pra você ver, às vezes você vive o quê? Eu vivi 40 anos
sem imaginar que isso poderia ter alguns reflexos. Aí eu fui trocando ideia com ela e tal, aí ela falando isso é por quê? Porque a Carla é metade, Sim. e ninguém vem de uma pessoa só, né? Se as pessoas tivessem a compreensão de como os bloqueios emocionais e as crenças limitantes te impedem de alcançar os seus sonhos e objetivos, elas nunca mais iam chamar isso de papo de coach. Eu fiz o programa, o Método IP do Pablo Marçal. E eu vivi um desbloqueio emocional lá e foi assustador, até arrepio de lembrar. Eu fui transportado para a cena, é loucura, você sente cheiro, você vê, eu tô arrepiado aqui falando. Eu estava na cena, vivendo uma cena com meu pai, a gente morava num bairro de periferia, e lá tinha um ônibus que não era escolar, mas num horário que a gente pegava, ele era como se fosse escolar, porque só tinha gente que ia para a escola, eu estudei numa escola Tancredo Filhas Guimarães, na região de Venda Nova, e aí o ônibus lotado de gente, meu pai ele tinha problema com álcool, ele era alcoólatra, e um dia ele subiu, era uma pessoa extraordinária, mas tinha esse problema, né? Aí ele subiu no ônibus e começou a ficar falando tanta coisa. Aí eu não sei que alguém que falou alguma coisa, seu filho tá aqui, que não sei do que, o Júlio tá aqui, você tá... Aí ele falou assim, meu filho é um bundão. Ele falou isso. E aquela cena, aquilo ali, eu carreguei isso por muitos anos, sem saber que era aquilo que me bloqueava para fazer várias coisas. E aí, no dia lá do Método IP, o Pablo conduziu para um momento e eu fui teletransportado para a cena. Eu adoeci por causa disso, acredita? O desbloqueio emocional foi tão forte, tão pesado, que drenou minha energia. Eu saí de lá sem voz. Foi até engraçado, a gente ficou o dia inteiro lá. Eu fui pedir um hambúrguer na porta. Quando eu comia muito hambúrguer, eu estava pesando quase 100 quilos. E aí eu fui pedir um hambúrguer e não tinha voz para falar, tive que apontar. Falei, eu não consegui falar, porque não tinha voz. E aí eu fui, até estava na casa de um casal amigo nosso. Aí quando eu fui para lá, no outro dia eu acordei doente, com febre, sem força, sem energia. Olha que loucura. Nossa, isso. não, é uma loucura, Tudo mas a por gente conta de um vai... bloqueio emocional. E a gente tem vários. A gente só vai Vários. descobrindo Sim. e tudo. Igual pensa, eu vivi quase 40 anos para eu descobrir isso aí. Agora tem que desbloquear. A terapeuta tá preocupada, viu? Na luta. Não, ela tá preocupada, porque ela foi falando. Não sei se você já fez esse negócio de constelação familiar, achei muito bizarro. Mas o desbloqueio emocional, geralmente, ele acontece quando você revisita o evento. Sim. Sempre tem um evento que causa, um evento que vai desencadear algo. E você tem que revisitar esse evento e destravar, desbloquear, liberando a ira, você sabia? Sim. É por isso que as pessoas gritam, por isso que é porque nesse momento você desperta a ira. Tem um texto na Bíblia que fala que você pode irar, mas não pode pecar. Aí você libera a ira e aí você ataca esse momento, e aí quando você sai levinho. Foi assim que aconteceu comigo. Um dia eu vou descobrir onde que foi isso, mas a única coisa que eu ficava pensando quando eu via isso era o fato assim, se eu sem saber disso já consegui fazer e acontecer, então se eu resolver isso vai dobrar? Mas é como se você tivesse um carro. Você já viu os carros, quando você compra um carro esportivo que é muito potente, você já viu que ele vem com uma limitação de fábrica? Sim. É isso. Uma pessoa bloqueada é um carro com uma limitação de fábrica. Esse carro, você nasceu pleno, e ao longo da jornada esses bloqueios foram limitando a sua potência. Aí quando você desbloqueia, você libera toda a potência que você carrega. É loucura. Pois é. Você faz coisas que você não imagina que daria conta. Pois é, eu nunca tinha olhado por esse foco. Tô compartilhando com vocês assim, em primeira mão, sabe? O foco desse ano é ver se a gente... Porque eu acho que às vezes a gente tem que falar, né? Pra ver se acontece. Eu acho que vai ser o foco resolver isso aí. Sempre vi como... Nunca precisei, tá tudo bem e tal. Então, vamos, né? Ô, Júlio... E deixa eu te perguntar uma outra coisa, então. Agora, só falando um pouquinho sobre essa questão que você sabe que eu gosto. Você também gosta. O que o posicionamento digital mudou nos seus resultados? E o que você acha de importante nisso? Pô, aí é o assunto da rainha do marketing, né? Que me dá várias dicas lá. Pô, tem que fazer isso, eu tô pensando numa estratégia. Hoje em dia, quem não é visto não é lembrado, né? Você consegue sair à frente da sua concorrência se você aparecer mais do que ela. Tem gente que acha, aí entra também essa questão, por que eu sempre gostei muito de falar sobre inteligência emocional? Porque os bloqueios emocionais te impedem até de gravar conteúdo. Sim. As crenças limitantes, vários bloqueios te impedem, necessidade de aprovação, que também é um bloqueio.
A pessoa não tem medo de falhar, ela não tem medo, não é porque eu não sei falar em público, é porque ela tem medo de falhar em público e tem medo de desagradar as pessoas. É só por isso que ela não grava. Então, quando eu resolvi isso, eu comecei a aparecer, porque eu vi que, pensa só, igual você tem vídeo lá com 10 milhões de visualizações, você já parou para pensar nisso? É muita gente. Você tá ficando doido, isso? 10 milhões de pessoas te vendo, velho. Por quê? Você tá posicionando? Pô, 10 milhões não é para qualquer um. É outro patamar, né? Você se posiciona, faz um conteúdo bem feito com estratégia, que você domina, é a rainha do marketing, né? Jurídico. Aí você faz um posicionamento, você pega um vídeo e aparece para 10 mil pessoas. São 10 mil possibilidades de você vender. São 10 mil possibilidades de alguém ali comprar o que você está oferecendo e te conhecer, né? Primeiro você passa pelo estado, aí a pessoa vai te conhecer, depois ela vai interagir, e aí você tendo um bom trabalho de venda, você consegue vender muito. Então, o marketing digital, ele fez pessoas comuns se tornarem celebridades, porque elas superaram o medo de falar em público, o medo de desagradar pessoas e começaram a produzir conteúdo. E elas começaram a aparecer mais que todo mundo. Você vê, poxa, é o idiota, como que um cara desse faz sucesso? Porque tem mais coragem que você, que é um cara top e não tem coragem de falar. Igual a Juana fala muito, ela fica doida quando eu falo isso. Ela fala, nossa, mas como é que pode as pessoas pararem para ouvir essa mulher falando? Eu falei, simples, é porque mulheres que carregam uma mensagem que você carrega estão aí com medo de se posicionar. É simples assim. Então, quando você entende a importância do posicionamento, pô, um exemplo, eu acho que você falou sobre isso eu não lembro se você falou sobre isso no evento do Adib. O Adib poderia, o João Adib, ele tem a CIMED. Ele poderia, vê se um cara desse, daquele tamanho, precisaria aparecer. E mudou os resultados. Mudou completamente. Vende muito mais. Tudo que esse cara fala, vende. Pois é. Você vai falar dessa caneca aqui, ele vai vender. E muito. Por quê? Porque ele entendeu o poder do posicionamento, né? Então, um advogado que hoje não está posicionado, é porque o que aconteceu? O Cacai hoje na advocacia criminal precisa disso? Não precisa, porque o cara começou há quantos? 40 anos de jornada. Hoje ele consegue, se ele quiser, ele consegue seguir a advocacia dele. Ele poderia potencializar ainda mais se ele entrasse para o digital, fizesse um posicionamento como o Adib faz. O Adib é, enfim, 1 milhão de vezes maior do que ele dentro do segmento dele, né? Só que é um cara que já tem uma jornada. Então, o advogado, acho que a advocacia, por ser uma profissão tradicional, ele não precisa se posicionar e que ele vai construir ela toda com um resultado técnico. Existe um cenário, e aí eu vou te falar uma coisa que a gente costuma chamar de marketing da esperança. O que é o marketing da esperança? Eu uma vez atuei num caso, num júri, um júri duro, o júri era 99% de chance de condenação. Meu cliente, ele foi preso logo após um fato acontecer numa determinada região, e as pessoas falaram que ele foi visto na cena do crime, e os policiais chegaram lá, o motor da moto dele estava quente, ele foi encaminhado para a delegacia, foi o único caso envolvendo júri que eu participei, que o cliente foi encaminhado para a delegacia e foi submetido a um exame residográfico. O que é o exame residográfico, para quem não conhece? O exame residográfico ele tem um objetivo de detectar se algum resíduo que comumente que fica quando você efetua um disparo de arma de fogo, vai ser encontrado no corpo daquela pessoa que foi apontada como um possível suspeito, né, autor do fato. E não é que no meu cliente foi encontrado? Nossa. Todos os elementos, chumbo, bário, e aí meu cliente ficou preso, 1 ano preso. Aí chegou o dia do júri. E aí eu escutando a história dele, ele falou, não, eu estava lá com um amigo meu, a gente estava soldando um portão. Eu falei, soldando um portão? Tá, deixa eu ver quais atividades lícitas que podem deixar os mesmos resíduos no corpo que uma pessoa que dispara a arma de fogo tem. Aí eu fui ver que frentista de posto de gasolina, aquele material que vai caindo da gasolina, soldador, aquele resquício de solda que cai também, se você for submetido ao exame residográfico, vai apontar. Eu pronto, vou com a tese. Aí eu fui com a tese. Quando eu cheguei lá, o promotor, até o doutor Christian falou assim, o doutor Christian até brincou, é um baita promotor, mas é meu patinho, né? Perdeu todos os júris que ele fez comigo. E ele falou, cara, eu tive que entrar no Google para ver se o que você estava falando tinha fundamento, que não faz sentido. Aí, enfim, absolvi o cliente. Poxa, um júri duro. Aí eu falei, pô, acabou. Agora eu vou ser o maior tribuno do Brasil, não tem para ninguém, vou ser o maior, não vai existir uma autoridade maior do que eu no júri. Pergunta se isso aconteceu. Clientes me procuraram depois desse caso? Procuraram, mas numa proporção infinitamente menor
do que eu imaginei que poderia procurar, se você for pensar a magnitude do resultado. Um cara que está com quase 90% de chance de condenação, ser absolvido num júri do jeito que foi, falei, pronto, acabou, estou estourado, agora o pai estourou, todo mundo vai me procurar. E esse é o marketing da esperança. Você acha que só um resultado positivo vai ser suficiente para fazer com que as pessoas te conheçam, e não é assim. Você pode, com uma estratégia muito bem definida, sem ter que mostrar efetivamente o resultado, falar, por exemplo, posso contar do caso. Como é que foi o caso? Igual eu estou fazendo aqui, sem fazer captação vedada pelo Código de Ética. Mas eu pego essa história, construo uma narrativa, mas me posicionando no digital. No júri ali eu vou ter aquelas pessoas que estavam assistindo, as pessoas ligadas ao meu cliente que ele conhece, mas imagina se meu cliente conhece, vamos supor que meu cliente seja um cara muito popular e conhece 100 pessoas. Pô, é muita gente. Agora imagina eu contando essa história aparecendo para 10 milhões de pessoas. Quando você entende que se você une a boa técnica e o resultado, mas fazendo um bom posicionamento estratégico, você consegue vender muito mais e aparecer para muito mais gente. Né? É isso que os advogados até agora não entenderam. Né? Não entende. Eu falo que quando a gente fala de posicionamento, a gente tem primeiro um tanto de crença limitante, né? Que as pessoas falam, não sei gravar vídeo e tal, por quê? Porque ela tem vergonha, tem medo do que o outro vai pensar, o que o outro vai achar. Até aquele vídeo que você comentou essa semana, tem medo do que a família vai falar, né? Ela fica com todos esses receios. Eu tenho vergonha de falar em público. Por quê? Porque você tem medo do que as pessoas ao redor vão achar, né? A gente encontra várias questões aí nesse sentido. Até perdi o que eu ia falar. O posicionamento. Então, assim, a pessoa ela tem que desbloquear até mesmo para ela conseguir. Lembrei. O que acontece? O marketing, que hoje se limita até a pessoa ter um único celular, que não precisa ser o melhor do mundo, ele colocou como possibilidade o que não existia lá quando a gente formou, de quê? De um advogado que formou agora poder ser visto e se manifestar para outras pessoas, ao invés de um grande escritório. Quando a gente formou, era só grande escritório que prospectava cliente. Você não sabia como que você ia prospectar cliente. Hoje em dia, o caboclo forma, pega o celular ali e ele consegue lá, se ele tiver uma técnica melhor, vender muito mais do que aquele colega que é destaque, que sabe mais. Exatamente. Eu tinha um mentorado que ele era engraçado, ele era cheio de desculpa. Eu falei com ele, irmão, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. O que ele falava? Não, eu não vou poder gravar vídeo agora porque eu tenho que ir lá pro não sei onde, porque aqui em casa é bagunçado. Eu falei, irmão, por que você não coloca aquele fundo, velho? Eu comecei a mandar para ele um tanto de vídeo que viralizou, do pessoal não tinha fundo. Tinha uma coisa atrás, uma matéria, alguma coisa atrás, não precisava de um cenário bonito. Era só ele fazer. E aí ele começou a desbloquear e começou a ir se posicionando. E é assim, às vezes você vai esperar sempre o cenário perfeito. E o cenário perfeito ele não existe, né? Não. O melhor cenário, o melhor momento foi ontem. E o segundo melhor momento é hoje. Então não adianta eu ficar esperando, eu tenho que estar isso, eu tenho que estar aquilo. É fazer com que tem. É o feito melhor que bem feito, né? Desde que bem feito, né? Não, eu falo, a premissa para a pessoa ter resultado, principalmente no digital, é essa. Antes feito do que perfeito. Né? Porque senão ela não sai do lugar. E, Júlio, me conta uma coisa. Agora nós vamos aqui entrar numa outra coisa. Você agora não está sendo conhecido só como o rei dos códigos. Agora você é o rei do perfume. Você chegou naquela porta ali, antes de você chegar, o perfume chegou. Conta pra gente sobre esse hobby e o que ele transformou de resultados aí na sua vida. Top. Homem cheiroso. Então, a perfumaria é interessante, né? Até conversando muito com a Ruana, a gente fala, e aí que entra a questão até do desconhecimento, né? Eu, por muitos anos, eu usei um perfume só, eu usei boa parte da minha vida um Malbec do Boticário, tradicional, era o meu perfume assinatura que a gente fala, né? Que é aquele que você usa sempre, e as pessoas sempre vão identificar o cheiro, e falar, associar o cheiro à pessoa. Era o Malbec. Aí eu comecei a melhorar um pouquinho, comprei um perfume da Dior chamado Fahrenheit. E eu falei com a Ruana, poxa, onde que a gente estava que a gente usou esses perfumes a vida inteira com essa imensidão de opções, né? E aí eu comecei, aí entra um ponto importante, por que mudou? Você que é a rainha do marketing do posicionamento, eu comecei a estudar sobre branding. E uma forma de melhorar o meu branding para alcançar um público diferente do que eu vinha alcançando. E nessa de fazer uma construção do brand, eu vi que existia uma dinâmica que passava muito pelos gatilhos olfativos.
E eu comecei a estudar, mas como assim gatilho olfativo? Aí eu comecei a estudar, pô, cada um tem fragrância que provoca isso, provoca aquilo, tem perfume para ocasião A, B, C e D. E aí eu comecei a estudar e eu vi que o perfume fazia parte dessa composição do brand. E aí eu falei, cara, que loucura. Aí comecei a estudar muito. Aí eu comecei a comprar um, comprar outro. Aí eu viciei, preciso até de uma clínica 50, né? 52 ou 54 perfumes. Nossa. Não, ó, eu quero deixar bem claro, tá? Isso vai ficar gravado, que eu também, a gente pensava muito no perfume como uma marca pessoal, eu nem ligava tanto. E olha que eu mudei muito essa questão de imagem, de cabelo, de roupa, de tudo. Eu nunca tinha pensado No perfume. nessa né? questão do perfume. Lá em casa você já tá mudando, assim, tudo. Sim. Porque eu já comecei a pegar os perfumes e falar, esse perfume é indicado pra quê? Isso é melhor pra quê? Se eu tiver que ir pra clínica de reabilitação, os custos é por sua conta. Hoje eu faço o seguinte, é óbvio, quando você entra nessa, você começa a estudar, você fica, aí precisa de clínica, porque senão você começa a gastar dinheiro comprando os negócios que não... Depois que você vai entendendo um pouco melhor, aí conhecendo um pouco mais das notas, o que te agrada mais, o que te agrada menos, e pensando também no perfume estratégico. Por exemplo, hoje eu tenho lá perfume para cada ocasião, perfume para treinar, perfume para perfume para comprar pão, perfume para... Não, pelo amor de Deus. Perfume para ficar dentro de casa, perfume para o dia a dia, perfume para fazer uma reunião importante, perfume para vir para o podcast. Tudo isso você vai construindo e deixando. Você não precisa de 50 perfumes. 50 perfumes é loucura, né? Você precisa de eu acho que se você tiver uns 10 perfumes para cada ocasião, uns 10, 12, tá de bom tamanho. Para cada ocasião? É porque, na verdade, o que acontece? Você tem um perfume. É porque, na verdade, tem uma dinâmica interessante de perfume, que o pessoal acha que o melhor perfume é o perfume mais caro. Eu mandei até para um amigo meu ontem, tem um perfume que é uma marca, um super alta perfumaria, que custa 17 mil um perfume. Santo Tem Deus. perfume mais caro, 20, 25 mil. Só que aí as pessoas se enganam se elas acham que esse perfume de 17 mil vai te colocar num nível de elegância superior a um perfume de 500 reais, 300 reais. Sabia disso? Não. Porque tem uma dinâmica na perfumaria que a gente chama de agradabilidade social. Os perfumes que são mais caros, eles têm uma construção olfativa muito densa. Então, tipo assim, é muita nota. E aí você chega no lugar, pô, o perfume é top, mas aí vai comunicar com quem? Com quem já conhece de perfumaria. Tem perfume, hoje, por exemplo, eu prezo por um perfume que é mais fácil de agradar, dependendo do lugar que eu for. Não é um perfume, eu estou usando perfume de tantos. Não é essa questão do valor, é o perfume que é fácil de agradar para determinada ocasião. E aí eu comecei a estudar, mas o que está por trás de tudo da perfumaria não é andar só mais cheiroso. É óbvio que andar cheiroso é bom, mas o que está por trás é você ser intencional em tudo que você faz. Por exemplo, hoje a minha ideia com a perfumaria é me conectar com pessoas. Então, por exemplo, perfumaria é uma tribo. Então você tem lá, eu chego e faço um comentário num post de perfumaria. Aí começa a vir um tanto de gente me comer, mas isso aí, cara, que não sei do que, tal, aí me chama no privado, pô, mas você pode me indicar o perfume tal. E aí eu me conectei com um médico, que é um cara, um nefrologista famoso de Brasília. Eu me conectei com um dos maiores nomes da perfumaria no Brasil por causa de perfumaria. Por quê? Porque eu sou 100% intencional em tudo que eu faço. Então eu via uma postagem, estudava, comentava, fazia comentário, não é comentário retardado, né? É comentário, uma construção assertiva para causar, para as pessoas, para chamar a atenção de quem está ali naquilo ali. E aí você vai conectando. As pessoas, conectei com um cara ontem do agro, que me chamou no privado, pô, e aí, irmão, vi que você falou isso aí, cara, e esse perfume você já ouviu e tal. Aí você começa a gerar conexões por causa disso. Jiu-jitsu, mesma coisa. Cada movimento, tem gente, a turma do beach tênis, né? O beach venceu, para conectar também com pessoas. Eu palestrei num evento por causa do beach tênis, sabia? Ah, é? Eu não jogo, mas a Ruana joga, se conectou com uma pessoa que era muito influente na cidade, aí a gente começou a se relacionar, ela fez um evento para 200 e tantas pessoas e eu fui convidado para palestrar lá. Ai, sensacional. Não, mas eu falo que a gente tem que ser 100% intencional em tudo que a gente faz. Quando a gente pensa em todos os passos, a gente consegue chegar mais longe. E é aquele ditado, né? A gente tá sempre a 5 pessoas de quem a gente quer chegar sempre. Exatamente. E o perfume me ajuda muito, muito, né? Pô, primeiro, andar cheiroso é bom. Segundo, andando cheiroso, você tem uma aceitação maior. Segundo, terceiro, você consegue se conectar com pessoas que estão nessa mesma frequência, né? Pois é. E inspirar outras pessoas, né? Daqui a dia a gente chega nessa vibe aí do perfume. Já quero. Agora tem que fechar o ano com pelo menos 10? Pelo menos uns 10 perfumes já dá pra... Tem um cara lá do nosso ecossistema, o Kelvin, ele tinha um perfume. Mas somos nós. 1 milhão. Aí ele chegou e hoje ele tá com 30 e poucos. Mas em quanto tempo, gente? Não, ele foi um prazo curtíssimo. Tipo assim, 2 meses ele tá com 30. Todo dia chega perfume na casa. Ai, não consigo, não.
Mas aqui, ô Júlio, vamos trazer aqui, já que a gente tem que ir caminhando para o final, eu quero que você traga uma reflexão para a gente do que você entende dessa questão da relação entre perfume e marca de escritório. Qual relação que você faz entre eles? O perfume, cada perfume, ele pode ser utilizado, a gente fala do termo perfume assinatura, é o que vai marcar uma pessoa e todo mundo vai saber que aquela pessoa usa aquele determinado perfume. Então, por isso tem gente que pô, você usa um perfume só, é top. Você vai ser conhecida por aquele perfume. Quando você entra nessa, ó, a Carla, ou então, pessoa, nossa, esse perfume é o perfume da Carla. Eles vão associar aquela fragrância à pessoa. Então você marca determinadas pessoas. Pô, você foi num evento legal, às vezes você viveu uma parada top, a pessoa chegou e, pô, velho, não, eu senti aquela fragrância naquele momento e tal. Aí você vai marcando pessoas com essa questão olfativa. E a advocacia é a mesma coisa. Antes da gente começar, eu estava te mostrando ali algo que nós marcamos um cliente, pelo simples fato de lembrar do aniversário dela. Às vezes você está lá, você se relaciona com uma pessoa, você tem amigos de infância. E aí esse amigo de infância caminha com você todo dia, e no dia do seu aniversário está tarefado, às vezes nem faz por maldade, não lembra do seu aniversário. Aí vem lá seu advogado e fala, Carla, tô passando aqui para te desejar um feliz aniversário, tá. Aí a pessoa, pô, meu amigo de infância não lembrou, mas a minha advogada lembrou. Quando você consegue um resultado, poxa, pensa só num resultado, a gente a gente tem um produto no escritório que são ações contra plano de saúde. Imagina você conseguir um tratamento para uma criança, a gente conseguiu uma órtese craniana para um bebezinho de 10 meses. Pensa. Aí a mãe manda mensagem, agradece, chorando e tal, nossa, obrigado. Aí você marcou aquela pessoa com aquilo que você faz. Sim. Tudo que a gente faz tem que apontar para a transformação. Então, por exemplo, todos os dias eu chego no grupo do escritório e falo, bom dia time, vamos lá para mais um dia. Dia que nós temos a oportunidade de levar transformação por meio da advocacia. Então a advocacia leva transformação e marca pessoas. A perfumaria também marca pessoas, né? Deixa pessoas conhecidas pelo cheiro que carrega. Às vezes você chega num ambiente, as pessoas, poxa, que cheiro top, e a pessoa quer comprar o perfume só porque você usa ele. Às vezes a pessoa nem te conhece. Você está aqui, a gente está tem pessoas que não te conhecem, as pessoas sentem o perfume que você está usando e falam, nossa, que cheiro. Aí vai tentar descobrir, às vezes as pessoas te perguntam, eu sou parado na academia, velho. Que perfume que você está usando? Pô, quero dar pro meu namorado. Não, irmão, qual perfume é esse aí, velho? Perfume bom e tal. Aí eu vou e falo, a pessoa vai lá, eu passei, marcou ela de alguma forma, porque ela sentiu, gostou e agora ela quer usar também. Então, é mais ou menos isso. O perfume marca, a advocacia marca. Não, com certeza. Ô, Júlio, você sabe que se deixasse, a gente ficava aqui falando umas 30 horas, o papo tá muito bom, sempre né? bom, né? Mas, infelizmente, aí a gente vai caminhando para o encerramento, e eu sempre gosto de pedir para o convidado trazer o quê? Trazer uma reflexão final, alguma coisa que você diria para aquele Júlio lá de 2011, de 2012, o Júlio daquele momento, que mudaria algo na vida dele, sabe? Deixar uma mensagem final para aquele Júlio, sabe? Você olhando para ele assim, para que você possa tocá-lo e trazer um resultado para ele. Boa. Nessa câmera aqui, ó. O que eu costumo dizer? Tem uma frase que eu falo e que ela repercute bastante, que é, você não é a fase que você está vivendo. Qual que é o problema das pessoas, da maioria das pessoas? Elas entendem que aquela fase, aquele momento atual é o momento que vai definir a vida delas, e não vai. Eu vivi muita coisa na minha vida lá atrás, como eu contei aqui, a história da minha mãe. Naquele tempo, eu me culpei por não conseguir proporcionar uma vida épica para minha mãe, mas aquilo ali foi só uma fase, e essa fase não me definiu assim também como não te define. Então, se você souber quem você é, se você tiver clareza do seu propósito, porque uma coisa está ligada à outra, você primeiro procura descobrir quem você é, depois o seu propósito ele vai ser clarificado. Se você procurar se conectar com pessoas, frequentar bons ambientes, sentar em grandes mesas e não desistir, eu sempre costumo, faça o teste de não desistir, com toda certeza, aquilo que está queimando seu coração vai acontecer. É só questão de tempo, é só você não parar no meio da jornada. Eu comecei o jiu-jitsu agora, né? E aí, pô, eu fico pensando lá, esse dia eu tava falando, puxa, eu comecei, fiquei 2 semanas no jiu-jitsu e falei, esse negócio não, isso em 2015. Eu já era para eu ser faixa preta hoje. Só que eu sou faixa branca 1 grau, ó, faixa branca 1 grau, me respeita. Já aumentou. E aí, por que eu tô te falando isso? Porque eu sou faixa branca, eu estou faixa branca 1 grau,
Eu estou atrás do faixa branca com 2, com 3, com 4 faixa azul e assim, preta. Mas eu estou à frente do faixa branca que tem nenhum grau e do cara que nem começou. E quanta gente não começou? Exatamente. Então, por que eu usei o jiu-jitsu? Porque, às vezes, você só precisa começar. E quando você começa, você está à frente de várias pessoas que não começaram ainda. Você que é a rainha do marketing, você está à frente porque você já está estourada, né? Então não serve de comparação. Você que começou a gravar conteúdo agora, você está à frente do seu concorrente que não começou a gravar. Então, é só começar e não desistir, e entender que a fase que você está vivendo hoje, ela não te define. É mais ou menos isso. Você ainda tem que falar aquela frase, o que te faz de desfrutar... O que vai te levar a desfrutar é o que você faz quando não está desfrutando. Por quê? Hoje é muito comum esse discurso você tem que sair do operacional, você tem que conseguir buscar sua menina na escola. Pô, é top buscar a menina na escola, é bom você desfrutar esse tempo com a criança, mas um dia eu tinha acabado de chegar de viagem e já estava pensando na próxima, né? E aí eu estava tomando um banho e veio esse negócio no meu coração. O que vai me levar a desfrutar é o que eu faço enquanto eu não estou desfrutando. Porque o desfrute ele é necessário. Você tem que desfrutar. O desfrute faz parte do processo de crescimento. Não tem como você ficar 365 dias só trabalhando. Você precisa parar um tempo, desfrutar. E desfrutar não é só viajar, você pode sair um dia para tomar um café com sua família. O dia do ócio, você ficar todo mundo na sala ali brincando, jogando jogos, dando boas risadas, isso também é o desfrute. Você vai desligar das coisas externas e vai concentrar no que você está fazendo ali. E eu acredito que o desfrute faz parte do processo de crescimento. Só que o que vai te levar a desfrutar é o que você faz quando você não está desfrutando. Quando eu posso lá, tô saindo do escritório, aí o pessoal só me vê às vezes viajando, fala, mano, você só vive viajando. Falei, mas no dia que eu tô saindo 11 horas, meia-noite do escritório, você não vê não, né? É isso que eu falo. O que me leva a desfrutar é o que eu faço quando eu não estou desfrutando, é o que muda tudo. Pois é, e eu falo isso, dessa pegar todo mundo, você tem que, de fato, sair do operacional, tem que ficar só vivendo, delegar e tal, não é fácil, você não consegue gerir uma equipe, você não consegue crescer um time, se você não estiver lá, e se você não fazer, não der o exemplo, não treinar, não estiver ali, né? Eu, por exemplo, igual agora, a gente abriu uma sede nova, você também abre uma sede nova. Janeiro do ano passado, a gente estava viajando e a gente tinha programado a viagem para janeiro desse ano, desfrutar, ficar uns 20 dias fora desfrutando. Você não para, né? A gente que o empreendedor, ele viaja, mas eu só abro janelas de desfrute ali, depois volto para trabalhar e assim a gente vai levando. Só que eu pensei, não faz sentido nenhum eu viajar agora porque eu tô com um projeto novo que eu tenho que mostrar para a equipe que esse projeto é o projeto da nossa vida. Não faz sentido nenhum eu pedir o time para colocar mais energia, porque a gente está numa outra fase agora, e ficar 20 dias fora. Então eu abri mão da viagem, ou seja, eu abri mão do desfrute para que lá na frente eu consiga fazer um desfrute de muito mais qualidade, tranquilo, escritório crescendo ainda mais. É isso. E sede nova pesa, né, Júlio? Pesa demais. Nossa, benza a Deus, acordar todo dia com aquela sede nova, assim, acordar diferente. Mas enfim, Júlio, eu tenho que te agradecer muito pela troca, foi incrível, foi uma aula para mim. Eu falo que todas as vezes que eu assisto uma aula, que eu assisto uma palestra, que eu vou num evento, que eu gravo um podcast, eu sempre tiro insights que eu aplico no mesmo dia ou no dia seguinte. Você pode ter certeza que você deixou minha cabeça aqui, borbulhando. Muito obrigada pela troca, né? Pela aula, pelos ensinamentos. Você é de fato uma inspiração e é uma honra caminhar ao seu lado. A honra é minha de poder participar aqui com a rainha do marketing, né? Podcast. Não deixe de se inscrever, hein? Muito conteúdo top aí. Acompanha lá também no Instagram, que ela é braba. Não. Então, ótimo, Júlio. Obrigada, viu? Tamo junto.